Eu me chamo professora Meng Weisu, e vou estar trabalhando com vocês na disciplina de Matemática Aplicada, tá bom? Eu gostaria, assim, a princípio, né, como eu estou conhecendo vocês, e vocês me conhecendo hoje, né, se vocês puderem, liguem a câmera para que eu possa conhecer vocês hoje, pode ser? Tá bom? Alessandra Mussa, prazer. Oi, prazer, a senhora está me ouvindo? Estou sim. É porque eu estou no Lorena, né? computador hoje. Ah, certo. Giovana, né? Seja bem-vinda. Lorena. E a Juliana, né? Juliana, você tá, além de estar sem o áudio, você também está sem o vídeo? Oi, professora. Agora consegui ajeitar aqui, dá para me comunicar com você. Tá bom. E você está sem vídeo também? Sim, no momento sim. Tudo bem. Eu gostaria de pedir para vocês digitassem, só para eu fazer uma pequena sondagem, colocarem lá no chat que anos vocês terminaram o ensino médio, por favor. Aí no chat. Juliana, Alessandra, Lorena. Bom, em relação à matemática, como será, né? Bom, eu estou vendo aqui, né? E a primeira faculdade que todos estão cursando também? Ou alguém já tem faculdade também? Esse do envelope, não? Eu, Alessandra, essa é a terceira faculdade que eu inicio. Eu iniciei duas, mas não concluí. Tá. E quais foram as duas? A primeira foi Ciências Contábeis e a segunda foi Engenharia Elétrica. Ok. Tudo, no caso, na área, uma de humana, outra de exatas, né? Poxa, que bom. Bom, vou compartilhar aqui a tela, tá? Só um minutinho. Lucas, você está aí? Sim. Ah, tá. Você deixou... Já consegui. Eu pensei que não estava para eu compartilhar aqui a tela. Todos estão vendo os meus slides? Me dá um retorno, por favor, Lorena. Sim, professora, eu estou vendo. Ok. Então, aí está o meu nome, tá? Eu me chamo Meng Weisu. Vocês podem me chamar como professora Wei, tá bom? E hoje, seja bem-vindo a todas, né? Ninguém é tão bom quando todos nós juntos. Gosto muito de sala de aula. Eu sou origem chinesa, eu sou chinesa, naturalizada como brasileira, tá bom? Sou formada em matemática na Universidade Federal do Amazonas e sou pós-graduada no ensino e, no caso, informática na educação e sou mestra em matemática aplicada pela Universidade Federal do Amazonas, tá bom? Na área de ensino, já estou, assim, na contagem, 21 anos de ensino. Já trabalhei com ensino fundamental, já trabalhei com ensino médio. Ensino fundamental, trabalhei em torno de 10 anos, tá? De sexto, sétimo, oitavo ano. O ensino médio, trabalhei em torno de 18 anos. E na faculdade, eu estou em torno de 8 anos, tá bom? Tá? Me considero uma pessoa paciente, tá? E atenciosa. Quando vocês tiverem alguma dúvida
que na hora da minha explicação, vocês tiverem alguma dúvida, não tenham vergonha de sinalizar, tá bom? Pelo relato de vocês, no caso, uma pequena sondagem, né, lá no chat, percebe-se que vocês já se formaram, né, em torno já mais de 5 anos, né? Então, muitas vezes, em qualquer disciplina que nós não trabalhamos com frequência, né, esquecemos. Isso é de uma forma natural, tá bom? Tá? E dentro da nossa disciplina de matemática aplicada, dentro do curso de administração, tá bom? Nós vamos estar relembrando vários assuntos, né? Lógico que não na toda a sua abrangência, mas sim o necessário para que você possa exercer a sua profissão, no caso, a graduação que você escolheu, que é a administração, tá ok? Tá? E dentro de todos os slides que eu vou estar trabalhando com vocês, lista, livros, por exemplo, atividades, isso vai estar sempre disponível para você, inclusive a gravação desta aula, tá bom? Eu creio que outros professores já devem ter explicado isso, tá? Qualquer tópico, de repente, se eu disser, por exemplo, que eu acredito que outro professor já explicou, aí talvez eu fale um pouco mais rapidamente, né? Não tão minuciosa, aí vocês sinalizem, por favor, tá bom? Tá? Bom, se eu tivesse presencial, onde é que eu encontro a senhora? Ou na sala mesmo, ou na sala dos professores, tá bom? Qual é o meu e-mail de contato? É o que vocês estão visualizando aí, tá ok? Qualquer coisa, de repente, eu quero falar diretamente com o professor, aí está o meu e-mail de contato que vocês podem enviar. Geralmente, eu respondo no mesmo dia, tá? Mais tardar no dia seguinte, ok? E o meu horário de atendimento, esse horário que vocês estão visualizando, no dia de quarta-feira, que é nossa aula, e também vocês poderão me encontrar também, eu acredito que esse mesmo link também no dia de sexta-feira, mas eu já estaria com outra turma, tá ok? Tá? Mas aí vocês poderão me encontrar lá no IDAAN, no caso, se voltar presencial, né? Vai depender do decreto, tá ok? Vocês vão me encontrar lá nesses 2 dias, tá ok? Tá? Bom, estava copiando, Giovana? Não? Ok. Então, vou estar dando assim os nomes gerais em relação ao plano de ensino, presença, avaliação, segunda chamada, e também algumas sugestões, né? Orientações de estudo. Em relação ao meu plano de ensino, né? Que também vou estar disponibilizando para vocês. Nosso curso de disciplina de matemática tem uma carga horária de 70 horas, tá bom? No primeiro período. E reconhecem essa simbologia que está no canto superior à sua direita? Que simbologia é essa? Alguém dá um retorno, por favor. De administração? Isso, administração. Nesse formato inteiro, o formato inteiro que eu vou estar mostrando aqui para vocês, eu pergunto, que polígono é esse? Ah, professora, eu esqueci, não se preocupe, mesmo que você responda coisa com coisa. Que polígono é esse o todo que eu estou riscando aqui? Ele e o conjunto, sem ser fragmentado. O inteiro. Que polígono é esse, na sua opinião? Eu, sinceramente, não faço ideia, professora. Ok, eu já entendi tudo, sem problema nenhum, tá bom? Mais alguém quer responder? Eu sei que você quer falar, vamos lá, sem problema nenhum. Parece um losango. Um losango? Mais alguém que quer? E você? Eu estou conseguindo ver aqui o nome. Giovana, quer arriscar? Não se preocupe. Também não faço ideia. Não faz ideia. Ok, sem problema nenhum. Bom, tudo será desvendado ao longo do tempo, tudo bem? Relembrando que, através da participação de vocês, que hoje, a aula toda, praticamente a gente vai estar fazendo várias sondagens, tá bom? Que justamente para eu me encontrar onde vocês se encontram, para que eu verifique o que está no nosso plano de ensino, que não consta e que eu devo reforçar, tá ok? Tá?
Bom, o nosso objetivo geral é ampliar o conhecimento matemático para que você possa aplicar nos negócios, na administração e na economia. Mas em que momento, né? E dentro desse objetivo geral, nós vamos estar aplicando alguns conceitos dentro da sua vida profissional, vamos desenvolver atitude científica. Quais são os problemas matemáticos que eu posso estar abordando dentro da minha administração que vai favorecer dentro do meu ambiente de trabalho, né? E até mesmo quais são as abordagens que eu devo fazer para implementar, para analisar os processos dentro de uma empresa. E tudo isso, será que eu utilizo matemática dentro do curso de administração? Dentro de minha empresa? Eu utilizo matemática no meu dia a dia? Hoje você utilizou matemática, Alessandra? Cite só um exemplo. Alessandra? Eu acho que travou, né? Enquanto isso, Giovana, você usou matemática hoje? Algum momento matemática está presente? Sim. No seu cotidiano? Me cite um exemplo, por favor, na sua opinião. Agora eu vou sair para comprar algumas coisas para casa e ali na contagem do dinheiro é uma forma de usar a matemática. Muito bem. E, no caso, Lorena, você usou matemática hoje? Sim. Quer citar um exemplo? Sim. No caso, a minha utilização hoje da matemática, eu estava fazendo algumas multiplicações para verificar a pontuação de perfil comportamental. Ok, você trabalha onde? Eu trabalho no RH da Zelar Soluções, sou assistente administrativo. Poxa, bem interessante. Muito bem. E você, Juliana, quer nos relatar? Bom, hoje a matemática que eu usei foi... No momento eu não estou trabalhando, né? Mas com as atividades de casa também preciso fazer compras. Então, hoje no meu dia também foi igual a da colega. Da Giovana. Eu acho que a Alessandra caiu a conexão dela, né? Ou impressão minha? Sim, caiu, ela travou a conexão. Ok, sem problema nenhum. Então, a nossa ementa, tá? Está aí, são esses assuntos que nós vamos estar trabalhando. Só para a gente fazer assim a memória, né? Já falamos em relação à teoria de conjuntos, que na realidade a gente vê desde o 5º ano, né? E aí vai se perfazendo até o 9º. E no 1º ano do ensino médio, nós exatamente consolidamos os assuntos, né? Tanto na introdução à teoria de conjuntos, quanto de equações do 1º grau, quanto no 2º grau, e tanto de funções e logaritmos. E na parte da álgebra, de um modo geral. Né? Na parte de matrizes, sistemas lineares, determinante, teorema de Cramer, que faz parte do determinante e, consequentemente, também tem uma aplicabilidade dentro do sistema linear, e o método de escalonamento, que está na ementa, também está dentro do sistema linear, tá bom? E eu creio que na década, né, de 90, ainda se ensinava, logo no final do ensino médio, do 3º ano, a parte sobre limite e cálculo diferencial, né? Na década depois disso, eu não tenho visto o ensino dessa parte inicial, tá? E aí, acredito que nessa parte da ementa, o que vai ser novo para vocês, na realidade, fora, no caso das revisões, do conteúdo que eu acabei de citar, é o nosso cálculo diferencial, conhecido como derivadas, e nós vamos estar trabalhando também com integral. Mas isso tudo na aplicação dentro da administração, tá bom? Tá? Dúvida até aí? Lembram desses assuntos? Só para avisar que eu voltei, a minha internet, meu computador travou. Mas hoje, respondendo a sua pergunta, hoje eu usei sim a matemática. Você pode citar?
eu sou responsável pelo setor de departamento pessoal da empresa no qual eu trabalho. Então, eu faço cálculo de horas extras, faço cálculo de salários, adicional noturno. Então, praticamente, nesse período de final do mês e de início do mês, eu respiro a matemática, né? Então, você é a moça que respira e transpira a matemática, então. Exatamente. Só por É mais ou curiosidade, menos por aí. você calcula manualmente, você não tem, no caso, exatamente um programa que você, a não ser que seja uma empresa, digamos, de poucos funcionários, né? E aí, no caso... Na verdade, é assim, eu faço o cálculo manual, mas também tem um sistema para me auxiliar. Eu aprendi, uma chefe que eu tive, que a gente não pode depender o tempo inteiro do sistema, porque o sistema ele é falho. Então, para eu conferir se o sistema está correto, eu faço o cálculo manual e faço a conferência com o sistema, para saber se está puxando corretamente. Assim, eu não esqueço os cálculos, né? Como é que faz os cálculos e as fórmulas que a gente usa, e também mantenho sempre a conferência em dia, né? Não dependendo só do sistema. Certo, muito bem, muito bem. Feliz em saber disso. Então, as minhas aulas, né, na aula remota, a gente vai ter aulas teóricas, expositiva teórica, e vamos ter algumas práticas. E a prática vai, na realidade, eu vou estar elencando material para a próxima aula, tá bom? Porque hoje, como é o nosso primeiro encontro, né? E não sei se faltou algum aluno hoje, né? Mas eu vou estar falando isso no final da aula, tá bom? Tá? E a gente vai estar trabalhando também com alguns vídeos que eu vou estar indicando para que vocês assistam no tempo em que vocês puderem, de uma forma assíncrona, né? E a gente vai estar utilizando alguns recursos, vou estar utilizando quadros aqui mesmo com vocês e algumas atividades, no caso de vocês, eu não vou nem dizer grupo, né? Eu diria dupla, no caso hoje, né? Tem momentos eu vou estar fazendo individualmente, vai ter momento que vocês irão fazer em dupla, e conforme o número de alunos aqui nesta turma, né? Eu vou estar fazendo em grupos, tá bom? Tá? Ok? Eu não sei se vocês já se conhecem, tá? E com certeza de segunda para hoje, vocês já terem conversado um pouquinho entre vocês, certo? Tá? E a avaliação, eu não vou falar muito, porque eu creio que aqui nesse formato, todos os dois professores anteriores já devem ter falado, eu apenas vou falar como que eu vou avaliar, tá ok? Mas esse formato da avaliação parcial 1, da avaliação institucional 1, a avaliação parcial 2 e a avaliação institucional 2, que no final, né, vamos estar fazendo cada uma dessas avaliações de 0 a 10, sendo que, daqui a pouco eu vou explicar como será avaliado, né, e será feito a média aritmética dessas 4 notas, né, e que a média é desejável que seja maior ou igual a 6, tá bom? Que a média, na realidade, aqui é 4. E são 4 oportunidades de avaliações, trabalhos, defesas e participações, tá bom? Que daqui a pouco eu vou detalhar aqui. Nessa parte de avaliação, tudo bem? Acho que os demais professores já devem ter falado, né? Tá bom? E aqui, posteriormente, vocês vão ver que são as referências bibliográficas, tá? O livro que eu vou estar trabalhando com vocês, aqui nesse plano de ensino, deixei, no caso, a bibliografia básica, e os complementares são 3 bibliografias básicas, tá? E aqui, no caso, tem os 5 complementares. Ah, professora, a senhora vai utilizar tudo isso? Não, né? Eu vou estar tirando exatamente exercícios mais direcionados para vocês, tudo bem? Tá? Mas qual o livro que eu vou estar utilizando com vocês e o que eu vou estar passando em PDF para vocês? Esse cálculo funções de uma e de várias variáveis, tá bom? Do Pedro Moletim, tá? Que eu vou estar também anexando no material para vocês, exatamente em PDF. Este livro tem na biblioteca, tá? Como nós não estamos em presencial, aí não tem como vocês pegarem, tá bom? Mas eu vou estar passando para vocês o formato em PDF, tudo bem?
tá? E esse outro livro também, tá? Que eu vou estar utilizando paralelamente, mais para tirar os exercícios. Assim como este livro de matemática do Medeiros, que é matemática básica para os cursos. Aqui do lado, depois vocês poderão ler, no caso, um sinopse que eu deixei aí, tá bom? Para vocês fazerem uma pequena leitura. Então, esses livros tem na biblioteca, tá? Eu só não sei exatamente quantos exemplares, mas, a princípio, o que eu vou utilizar e o que eu não utilizar, vou estar deixando em formato em PDF para vocês, para que vocês possam fazer possíveis consultas. Tudo bem? Tá? E aqui eu vou passando aqui, outra também do Afrânio, de O Diácono, também um livro excelente, tá? Da matemática aplicada. Aqui na matemática para economia e administração, esse livro, no caso, tem versões mais anteriores, ok? Esse aqui é o mais atual, mas na versão o anterior que tem na biblioteca, eu só não sei quantos tem também, mas também é um livro muito bom, tá? Esta do TAM também é excelente, só que ele tem uma linguagem mais rebuscada. E este aqui é o do Gelson Iese, né? Que ele também é um dos autores que tem livros publicados no ensino fundamental, que nós chamamos agora, de acordo com a BNCC, né? Base Nacional Comum Curricular. Estes, no caso, ele tem livros publicados do 6º ao 9º, do ensino médio e também para a graduação, tá bom? E aí eu vou estar disponibilizando 2 livros em PDF. Quais, professora? Estes livros que você está visualizando, que eu tenho em PDF, tá? Conjuntos e funções, que é o assunto de hoje, conjunto, e este livro que é do Pedro Moletim, do cálculo funções de uma e de várias variáveis. Tudo bem? Tá? São esses 2 livros que eu vou disponibilizar, tá? E são esses 2 livros que eu vou estar utilizando a priori. E os demais que eu vou estar extraindo daqueles outros livros que eu mostrei para vocês, tá bom? Que está na nossa referência, eu vou estar indicando quem é o autor e onde eu retirei. Tudo bem? No decorrer. E passando aqui dos livros, tá? Que em relação à presença na sala de aula, né? É indispensável, tá bom? Como a Alessandra caiu. Às vezes é por conta da internet, né? Às vezes é por conta do trabalho. E aí, lógico que sempre é bom você estar assistindo presencialmente, que você tenha essa oportunidade de estar tirando as dúvidas no tempo real e no tempo hábil, tá bom? Tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, como eu falei, perguntem, tá? Fiquem à vontade. A falta reprova? Reprova. Em que sentido? Bom, de acordo com a exigência, né? Você tem que ter no mínimo 75%, né? Então, significa que você não pode faltar. Se eu tenho 70 horas, como é que eu faço para ver? Poxa, quantos dias eu posso faltar da professora Meng Wei? Porque você, hoje eu não quero assistir, mas será que eu posso faltar hoje? Será que eu não estou já no limite das faltas? Mas eu tenho certeza que você não quer faltar de forma alguma, tá bom? Qualquer curso que você venha fazer, faça bem feito. Ou seja, tem um ditado que diz assim: tudo que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. E você vai fazer o curso bem feito, tá bom? Sempre tem que ter o início, meio e fim, tá bom? Tá? Então, eu tenho certeza que esta vez a Alessandra, se ela faltar, se eu pudesse amarrar a corda na perna de todo mundo, faltou, só estou puxando. Então, não tem como fugir. Fugiu, eu estou já puxando com uma corda. Aí eu quero ver se vai fugir. Tudo bem? Tá ok? Então, vamos lá. Então, dá tudo certo. Aqui está a tabela da avaliação que eu mencionei, né? Dentro das avaliações que eu citei, eu vou estar também anexando no nosso material o calendário, que eu creio que você já recebeu, mas mesmo assim eu vou anexar o calendário. Onde a senhora tirou essas datas? No calendário. Tá bom? Que tem uma semana de avaliação e, no caso, essa semana de avaliação, no caso, é exatamente o dia que eu tenho aula dessa semana. Então, essas datas já estão fixas, tá bom? Tá? Relembrando que eu vou falar de
a avaliação parcial, os demais, quando terminar a avaliação institucional, aí eu falo do parcial 2, tá bom? Tá? Por exemplo, essa avaliação parcial 1, que nós chamamos de P1, estarei avaliando vocês um trabalho individual valendo 5 pontos. Todo trabalho é com consulta. Todo trabalho é após a explicação do conteúdo e das dúvidas. Tudo bem? Tá? E aí, vou estar sempre avisando. Mas vai ser dia 28/4? Não. Por quê? Porque nessa avaliação parcial 1 é a somativa de várias pequenas atividades. Tudo bem? Tá? Que vai perfazer, no caso, essa atividade e exercício que vocês estão vendo aqui na segunda parte, onde está escrito 5, deixa eu só riscar aqui para vocês verem melhor. Aqui, por exemplo, este daqui será um trabalho só de 0 a 5, né? Qual é a data? Eu estarei avisando com antecedência, só que é antes do dia 28/4. Poderá ser na próxima aula? Ainda não. Mas poderá ser hoje essa atividade? Poderá. Um exercício, né? Esses exercícios de atividade de 0 a 5 são somativa de 1 ponto, 2 pontos, 2 pontos, que quem está presente vai estar realizando no decorrer. Eu vou estar avaliando você sempre no decorrer, auxiliando você. Então, nessa avaliação parcial 1, sempre eu vou estar te dando as dicas. Você está com alguma dúvida, eu vou estar ao seu lado também para auxiliar você, porque, afinal de contas, essa avaliação parcial 1 é uma sondagem, ao mesmo tempo, tirar as dúvidas que ficaram, as lacunas que ficaram nos anos anteriores, né? Se houver. E se tiver, professora, é muita coisa. Não se preocupe. De pouco em pouco, que você vai assimilando novamente tudo que você esqueceu. Tá bom? Tá? E em relação à variação 1, todos entenderam? Aí, só para repetir, os exercícios de atividade, desse que eu estou riscando aqui, tá? Sempre nos dias de aula. A senhora vai avisar? Quem está na aula vai saber. Ok? Tá? E para quê? Já vou avaliando. Poxa, a Giovana está com dúvida em relação a isso. Lorena está mais com dúvida em relação a isso. A Alessandra, isso. A Juliana, esse. Então, eu vou estar percebendo ao longo do tempo, através desses seus exercícios, das suas atividades, e antes de eu realizar esse trabalho individual valendo 0 a 5, com consulta, eu já teria tirado as dúvidas baseado nesses pequenos exercícios somativas, perfazendo 5 pontos. Tudo bem? E provavelmente esse trabalho valendo 5 vai ocorrer exatamente no dia o quê? 28. Já nessa parte de exercícios, atividade de exercício, não. É antes. Tá bom? Dúvidas? Aí eu só vou comentar essa parte aqui da avaliação institucional 1. Essa avaliação institucional 1, que vai ocorrer no dia 19/5, são todos os assuntos que eu ministrei até essa data. Já que as atividades, exercício, não, conforme a cada tópico. Tudo bem? E na parte da avaliação institucional 1, já é o quê? Até onde eu parei o conteúdo. Tá bom? Tá? E pelo meu plano de ensino, vai até exatamente no parte de determinantes. Ok? E na parte da avaliação 2 e da instituição 2, eu vou explicar quando terminar a avaliação 1. Tudo bem? Tá? Aqui tem uma observação bem aqui embaixo. Notas extras. A senhora trabalha com bônus? Trabalho. Às vezes eu posso estar passando desafios, exercícios extras, tá bom? E a sua participação é essencial. A sua participação, sempre eu vou estar avaliando você no decorrer, tá ok? Que isso é importante, tá? Para que eu possa também auxiliar você e poder verificar quais são as suas dúvidas de imediato. E aqui, no caso, essas outras duas observações, é mais para o final do período, para quem perdeu a prova, digamos, parcial, de repente você perdeu o parcial 1 ou parcial 2, tá bom? Uma das atividades, né? Porque vai ser várias, então, digamos, você, de repente, faltou por algum motivo,
e você perdeu, justificou com a coordenação, né? Aí você vai estar fazendo nesta data aqui, tá bom? Tá? E assim a institucional também. Dúvida em relação a essa parte? Dá um retorno, por favor. Não, professora. A senhora foi clara. Ok. Então, professora, eu faltei. Automaticamente você já falou com o coordenador. Aí o próprio coordenador já vai chegar comigo e vai falar, olha, a Lorena deu entrada de um atestado, de trabalho ou declaração, ela não pode comparecer por causa disso. Ela vai poder realizar essa atividade que perdeu nessa data. Automaticamente ele vai me comunicar, tá bom? Tá? Então, perdeu exatamente alguma coisa? Falo com o meu coordenador, tá bom? Tá? Se caso você venha perder alguma atividade ou alguma avaliação. Bom, e a quinta são sugestões de estudo. Gostaram desse relógio? Quando você olha, você se assusta, né? Mas eu achei bem criativo esse relógio, né? Bom, mas enfim, qual a sugestão, professora? Como é que eu devo estudar, professora? Primeiro passo, compre um caderno de 10 disciplinas, 10 matérias, mínimo. Como assim, professora? Porque a gente vai precisar. Eu preciso ver, eu preciso escutar, eu preciso fazer e eu tenho que praticar. Praticar, 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 praticar. Onde? Quando eu vejo, eu me lembro. Quando eu ouço, eu me esqueço. Mas se eu faço, eu aprendo. De um provérbio chinês, Confúcio. Quantas vezes eu disse, eu já vi esse assunto de matrizes, mas eu já me esqueci. Mas se eu tivesse praticado um pouco mais, eu teria compreendido um pouco mais. E hoje apenas vou relembrar. Tudo bem? E escutar, fazer, ver e praticar. Porque eu vou estar mostrando os caminhos. Eu vou ser a mediadora, né? Mas você que vai trabalhar, você que vai pegar a enxada e você vai capinar. Porque, afinal de contas, eu não posso fazer por você. Mesma coisa, Alessandra, come esse peixe cru, sashimi. Se ela não abrir a boca, ou seja, não sei se ela gosta, né? Mas se ela não quiser, não tem como que eu faça que ela coma. Pode aparecer o melhor prato na frente dela, mas se ela não quiser, não vai adiantar. Pode aparecer melhor professor de Manaus, do Brasil, qualquer estado, qualquer país, mas se você não quer, não vai adiantar, tudo bem? E eu posso estar fazendo um mapa mental, que no decorrer das nossas avaliações, vamos ter um dia que vamos fazer um mapa mental. Professor, não sei. Vamos aprender, tá bom? Tá? É uma forma de aprendizagem. Por que não experimentar? Ok? Então, essa é a dica. Compre seu caderno. Quando? Ontem. Mas, professora, você não avisou? Estou avisando hoje. Por favor. Mas, professora, não usa o caderno. Por favor, use. Veja a diferença. Na hora do trabalho, onde está? Tudo no seu caderno. Giovana faltou. A Lorena pediu. Giovana pediu para a Lorena. Eu não sei onde que eu tá. Não sei, não. Veja o vídeo. Já pensou, Lorena? Mas se você tivesse copiado, você poderia estar batendo foto para ela já. Organizado ainda, anotado as suas dúvidas. Dúvidas. Não são dívidas, não. Dúvidas. Tudo bem? E também as suas observações, tá? Leia o livro. Qual? Agora há pouco a Sana me mostrou os 10 ou 20 livros. Eu te digo, qual o melhor livro? Aquele livro que você abre, leia e compreenda. Porque às vezes o que é fácil para mim não é fácil para você.
Cada um tem sua forma de leitura. A sua percepção é diferente. Mas é o mesmo assunto. Só mudou o autor. Tudo bem? Você lembra a lei do Lavoisier? Quem lembra a lei do Lavoisier? Não tem aquela frase que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Às vezes a mesma questão, ele só mudou de número, só aumentou mais um número, só mudou sua operação. Mas se eu sei, eu compreendo, pode virar de cabeça para baixo que eu vou saber fazer a leitura. Tudo bem? Então, qual? Não ouça somente a professora. Leia o livro, que é aquele que você se identificou melhor. Tá bom? Participe das aulas. Não quero ser monóloga, não. Professora Sandra está falando muito, sim, mas Giovana não quer falar. Mas a Giovana está louca para falar. Eu sei disso. Ela não quer apenas atrapalhar minha aula, mas ela está louca para participar das minhas aulas, para que eu possa, através da Giovana, eu detectar. Poxa, esse assunto todos esqueceram. Na próxima aula, eu vou estar fazendo um reforço. Não está na ementa, mas eu preciso fazer. Mas graças a vocês me respondendo, falando certo ou errado, eu já tenho a percepção do que eu tenho que fazer. Começando pelo aquele símbolo de administração. Outra orientação do estudo. Faça maior número possível de exercícios. Professora, a senhora passou 50. A senhora pensa que a gente não tem nada a fazer. Não se preocupe. O objetivo é estudar até desmaio. Já está vendo aquele desmaio desse aluno? Você que trabalha, Alessandra, que hora você vai estudar? Quando você retornar ao trabalho. Mas eu que não, no momento eu não estou podendo, não estou trabalhando, não tem problema nenhum. Você vai aproveitar mais ainda. Aproveite seu tempo. Não precisa ser o dia inteiro. Estudar um pouco a cada dia, não na véspera. Eu preciso estudar porque eu gosto de estudar, não por obrigação. E quando eu falo que estudar até desmaiar, eu peço para você andar de bicicleta. Você não tem que ficar treinando. Vai ter um momento que você vai saber. Patinar. Você tem que treinar, você não vai saber? Você está fazendo cálculo de horas extras? Você treina, você não vai começar a saber? Passa 10 anos, você pode esquecer. Quando você pega um exemplo, você lembra de novo. Você vai ser um multiplicador. Você não vai ser egoísta. A Juliana não vai ser. Então, o nosso lema a partir de hoje é estudar até desmaiar. Nada de ficar, tô cansada. Não, vamos lá, força. E nada de desistir. Outro. Professora, quando eu não sei. Quando você não consegue fazer um exercício, pode ficar feliz. Fica feliz. Porque, afinal de contas, se tu sabe fazer tudo, fica sem graça. Não é uma mera repetição? Mas quando chega uma questão, você disse, poxa, eu não sei. Feliz. Muito feliz. Por quê? Porque hoje você vai aprender coisas novas. É hoje que eu vou aprender. Hoje que eu vou aprender. Ontem alguém me perguntou uma palavra que eu não sabia. Eu discretamente procurei no dicionário. Mas por causa dessa pergunta que eu não sei, que me fez pesquisar. Mas já está dentro do meu vocabulário. Mas graças a essa pessoa, né? Então, quando me perguntar o que eu sei, eu não estou aprendendo mais. Eu quero aprender cada vez mais. Então, não fique triste. Eu não sei fazer exercício. Que legal. Eu vou aprender outro. Porque quando chegar no concurso, você vai saber. Porque você já teve essa outra experiência. Tudo bem? Tá? E também ensinar futuramente os seus filhos, se não seus netos, seus sobrinhos. Isso também é uma economia. E você vai estar ajudando seu próximo. Outro. Afinal de contas,
Mantenha rigorosamente em dia. Hoje eu estou assistindo, eu não vou copiar nada, eu vou copiar só amanhã. Por que amanhã? Agora. Quando? Agora. Quando? Agora. Cadê o seu caderno? Não comprou, lógico. Eu comprei para me usar todas as 5 disciplinas. Vai ter momento que vai acabar. Mas se você não copiar nada, nunca vai acabar. Mas você não vai ser isso. Você vai fazer todos os seus exercícios. Porque o seu lema agora é estudar até desmaiar. Vamos para frente. Mantenha rigorosamente em dia, não somente a sua disciplina, mas sim sua vida pessoal, suas contas bancárias, até a sua residência. Não custa nada e rende muito, tá bom? Conclusão. Escolha o melhor material. Qual o melhor material? Você, indiquei os livros. Mas eu tenho um livro que fala sobre o mesmo assunto. À vontade, deve. Pode pegar outros exemplos? Sim, deve. Tá bom? Organize o local e o horário de estudo. Como assim? Quando você vai estudar, organize. Não em cima da sua cama. Mas é o lugar que tem? Tudo bem, amém por isso. Mas organize seu local de estudo. Porque toda vez quando, em vez de você fecha o computador, abre o livro, carrega livro, sobe o livro, desce o livro, e aí você perde muito tempo, certo? Mas se você organizar um local, automaticamente o que vai acontecer? Vai facilitar melhor. Escolhe um horário. Qual horário que você vai poder estudar? Organize. Você está fazendo para você. Coloca essa meta para você. A partir de agora. Não é daqui a quando você estiver no terceiro semestre, não. Tá bom? No terceiro período. Agora. Quando? Hoje. Tá? Domine a teoria. Se você souber a teoria, nada vai exatamente fazer com que você não entenda. Pratique os exercícios, leia a teoria. Pratica os exercícios, leia a teoria. Você vai compreender melhor ainda. Tá bom? Pratique os exercícios que eu falei e tire todas as suas dúvidas. Como é que eu vou tirar as dúvidas se eu não pratico? E o momento que eu estou com vocês é o momento em que você tem que estar arrancando, tirando de mim daquilo que eu posso estar o quê? Auxiliando você dentro desta disciplina. E será com muito prazer, tá bom? Tá? Escolha o melhor material, organize o local e o horário de estudo, domine a teoria, pratique os exercícios, tire todas as suas dúvidas. Tudo bem? Dúvidas? Reflexão do Leonardo Pixin, né? Não procure estudar mais, mas procure aprender mais. E estes slides aqui vai estar também lá no material para vocês acessarem. Quando vocês tiverem dúvida, vocês podem acessar. E aqui está o meu e-mail de contato. Tudo bem? Tá? Então, vou pedir para vocês, exatamente agora, pegando o seu caderno, seu lápis, sua caneta, é só borracha. E vamos agora para o nosso primeiro assunto, né? E nesse momento para perguntas. Juliana, quer falar alguma coisa? Não, professora, mas eu entendi tudo que a senhora explicou aí. Tá bom. Então tá. Nesse momento, eu vou compartilhar para vocês, tá? Fazendo uma pequena dinâmica. Só que nessa dinâmica, depois do nosso intervalo. Então, nesse momento eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Eu espero que vocês já estejam com seus cadernos, se não, eu espero 2 minutinhos para você se organizar, pegar seu caderno, seu material. Para quem precisa pegar, pode ir. Quem está com o caderno, copia esse tópico, com a aula da data de hoje,
Dentro da introdução dos conjuntos, dentro da introdução à teoria dos conjuntos, o que é um conjunto, né? O conjunto, na realidade, ele vem a ser uma ideia, né? Não existe uma definição formalizada, mas sim ideias, tá? Uma noção que vem a ser um conjunto. Mas, de uma forma geral, né? O que é um conjunto? O conjunto é tudo aquilo que nos dá uma ideia de lista, coleção, agrupamentos ou classes de objetos bem definidos. Então, o que vocês vão copiar de fato no seu caderno, tá bom? Aí eu vou exatamente pedir para você copiar exatamente somente a palavra conjuntos e somente essa parte que está em destaque, em parte com caneta preta. Deixa eu só dar um Z aqui. Deixa eu só um instantinho. Vou destacar bem aqui, tá? Aí não tem essa parte, aí vocês podem copiar essa parte aqui, tá bom? E, em seguida, elemento, que é um dos objetos distintos que constituem um conjunto, tá bom? 2 minutos na tela. Enquanto vocês estão copiando, eu quero que cada uma, no caso, Giovana, Alessandra, Lorena e Juliana, o que vier na mente, escreva no chat assim que você terminar. Me dê um exemplo de um conjunto qualquer, tá bom? Que você fique à vontade. Lembre-se, mesmo que você faça coisa com coisa, não se preocupe, tá bom? Aqui estamos, aqui na academia, é aqui que a gente tem que errar, é aqui que a gente vai trocar as ideias, e é aqui que a gente vai relembrar e exatamente conceituar tudo que, de repente, você esqueceu, tá bom? Então, repetindo, depois de vocês terminarem de copiar, nessa parte onde eu destaquei, e mais esta, aí escreva lá no chat para mim exemplos de conjuntos, só uma de cada, tá?
Já? Escreveram no chat? Vamos ver. Pode ser dizendo em palavras também, tá bom? Sem problema nenhum. Todos já terminaram de copiar? Eu vou combinar assim com vocês. Toda vez que vocês terminarem de copiar, aí vocês não têm uma... Como se chama? Então, para vocês levantarem a mão? Ou colocar assim, tipo um bom? Não tem negócio de animação? Aí só para eu poder saber quem já terminou, aí já faz um bom assim, só para a gente saber, tá bom assim? Tá? Ok. Então, aí quem já terminou, por favor, dá uma digitada aí, o conjunto, o que vier, tá bom? Sem problema nenhum. Alessandra e Giovana. Ok. Giovana, né? Lorena e Juliana, posso avançar os slides? Lorena, sim. Ok. Enquanto a Juliana está terminando, né? Juliana, você está aí? Sim, professora. Então, tá bom, só passar. Quando você terminar, você me avisa para eu poder avançar os slides, tá bom? Já terminei. Já terminou? Ok. Já. Então, nessa parte, quando vocês copiaram, né? Aqui, conjunto de números ímpares, lista de músicas, números, alfabeto de um conjunto de letras, biblioteca, por exemplo, né? E o que a Alessandra colocou aí, um conjunto que está definido, digamos, são todos os números naturais pares, por exemplo, maiores ou iguais a 2, né? Colocando um intervalo, né? E aí, por exemplo, esses que vocês conhecem são ideias, no caso, que são de conjuntos, né? E nesse conjunto existem elementos. Por exemplo, aqui estamos, né? Vocês têm um conjunto, digamos, turma da administração. Digamos que seja administração 2021. Tem esse conjunto? Tem. Mas dentro desse conjunto, nesse momento, considerando alunos, tem exatamente 4 alunos. Cada uma de vocês são elemento desse conjunto que eu citei, ADM 2021. Tem os elementos que a Giovana colocou? Tem. Tem o que a Lorena colocou? Tem. Tem exatamente o conjunto que ela colocou? Tem. Cada conjunto que vocês colocaram lá no chat, participando comigo, existem elementos. Tudo bem? E desse cada elemento que vocês colocaram, exatamente, posso colocar aqui alguns exemplos que podem copiar, tá bom? Conjunto do dia de semana, conjunto de time de futebol para a primeira divisão, conjunto dos vogais do nosso alfabeto, conjunto dos alunos do ensino médio de um certo colégio. Digamos que no IFAM, nesse momento, ou no Pop Idaan, será que tem quantas turmas do ensino médio na unidade da Cachoeirinha? Quantas turmas terá, né, esse ano de 2021? Quais são os conjuntos, quem são os elementos do alfabeto? Quem são? O conjunto são os vogais do nosso alfabeto.
A Giovana que colocou, lembra? Quem são os elementos do nosso alfabeto, os vogais? Giovana. Sinta-se à vontade. Quem tiver vontade pode falar. Quem são os elementos do conjunto dos vogais do nosso alfabeto? Quem são? As letras? Letras. Quem são? Quem são as letras do nosso alfabeto? Vogais. A, B, C, D. Não, só os vogais. Aí eu... Pronto. Quantos elementos tem nesse conjunto? Quantos elementos que você falou? 5. 5. Uma coisa é quais, outra coisa são o quê? Quantos. Uma coisa é quais e outra coisa é o quê? Quantos. Nesse momento, esse conjunto dos vogais do nosso alfabeto é um conjunto. Tem quantos elementos? 5. Quais? Olha só a nossa língua portuguesa. Quantos? 5. Quais? A, E, I, O, U. Esse conjunto foi citado. E o conjunto do dia de semana? Tem quantos dias de semana? 5. 7, desculpa. 7, né? E aí, Giovana me falou quais ou ela me falou quantos, Lorena? Ela falou quantos? Quais? Não, eu perguntei da Lorena conjunto dos dias da semana. Aí ela falou que tem 7. Quantos? Então, quando ela falou 7, é quantos ou quais? Quantos? Muito bem. E quais são elas? Você pode citar? Por favor. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Perfeito. Eu não vou nem falar de futebol, porque eu nem sei quem é que está na primeira divisão. Eu não vou nem falar, né? Porque eu não conheço nada de futebol. Mas também não posso nem perguntar de vocês, porque eu perguntei sobre a unidade do IDAN, no caso, na unidade de Cachoeirinha, né? No caso, quantas turmas tem no ensino médio? Não dá nem para a gente falar, porque a gente não trabalha lá e também não sabemos nesse momento, certo? Tá bom? Mas aqui são alguns exemplos entre o que vocês colocaram lá no chat. Então, significa que eu sei o que é o conjunto. Eu sei quem é os elementos. Mas como é que eu represento a notação? 1 minuto na tela. Toda vez quando eu quero exatamente representar em conjuntos, sempre eu vou usar a letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? E toda vez quando eu represento elementos, sempre com letra minúscula. 1 minuto na tela. Para vocês. Enquanto vocês estão copiando, dentro da anotação que nós utilizamos, eu posso dizer fazendo uma analogia, como se fosse uma alfabetização, letramento matemático. Muitas vezes você não tem dificuldade em matemática. Você tem, na realidade, não fomos alfabetizados e letrados matematicamente, que são esses símbolos matemáticos, que apresentam muito dos textos e acaba nos confundindo, dizendo, meu, difícil. Não, simplesmente não fomos, né, trabalhados nesse campo, tá bom? Então, é como se eu fosse ler espanhol, como que eu fosse ler um chinês, um texto chinês, eu preciso olhar e reconhecer, porque senão aquele texto torna-se o quê? Sem sentido para mim, não é verdade? Então, a partir do momento em que eu não posso escrever de qualquer jeito, temos uma regrinha, né? Então, eu preciso saber, quando eu me refiro conjunto, eu sempre vou representar letra maiúscula do nosso alfabeto. E sempre quando se refere a elementos, sempre vai ser o quê? Letra minúscula. Isso, no caso, é uma representação correta, não escrever de qualquer jeito, tá bom? Como assim, professora? A senhora pode exemplificar? Ok.
Então, por exemplo, agora há pouco a Alessandra levantou a mão, no meu íntimo já sei, poxa, eu já posso mudar o slide. Entende? Tá bom? Aí, se vocês puderem me sinalizar, fica melhor. Posso avançar, jovens? Ok. Tá, Juliana já... Ok. Quando eu estiver avançando, vocês terminar, vocês me falam, tá bom? Mas sempre eu vou respeitar o tempo que eu... 1 minuto na tela. Aí eu sei que passou 1 minuto. Aí eu vou passar. Aí, se não, vocês me falam, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Então, dentro dessa representação, além, né, que eu falei agora há pouco, primeiramente, vamos entender o que vocês copiaram na tela anterior. O que a Sana quis nos falar? Pode ver, ó. Quando eu falei as letras do nosso alfabeto, o conjunto A com letra maiúscula e os alfabetos com letra minúscula aqui, ó. Todo conjunto que é representado, que nós chamamos de forma de extensão, tem autores que chamam de por extensão, tem alguns autores que chamam de tabular, tem alguns que chamam enumerativa, tá bom? Dentro do Manuel Paiva, um dos autores do livro de matemática dos ensino fundamental e médio, ele fala essa linguagem, tabular, tudo bem? Tá? E os demais autores utilizam extensão enumerativa, mas é mais usual essa parte tabular e enumerativa. O que é isso? Eu vou explicitar cada elemento. O conjunto B, pode ver, ó, letra maiúscula do nosso alfabeto. Aí, novamente, aqui é um conjunto, no caso, que possui 4 elementos, e cada elemento separado por vírgula. Geralmente, no conjunto, representamos entre chaves. Conjunto representamos sempre entre chaves, e não por parêntese, não por colchete, nada de traço, é entre chaves, tá bom? Tá? E que nós, esse tipo de representação, por exemplo, o conjunto X, letra maiúscula, porque está representando, dando nome ao apelido ao conjunto, letra maiúscula. Você pode encontrar qualquer livro, tá nesse formato, tá bom? E aí, aqui enumerando os elementos, pode ver que sempre representado entre o quê? Chaves, tá bom? E esse reticência significa o quê? Para vocês. Significa que ele continua. Continua, tudo bem? Se eu perguntar para você, Juliana, nesse momento, quantos elementos eu tenho no conjunto A? 5, professora. 5. Quantos elementos eu tenho no conjunto B? 4. Quantos elementos eu tenho no conjunto X? Vários. Vários. Ou seja, é incontável. Incontável. Porque os vocabulários, o ensino, o conjunto vai surgindo conforme a necessidade do homem. Quando um conjunto ele é enumerável, é contável, nós chamamos de conjunto o quê? Finito. Quando não é contável, a gente fala que um conjunto ele é o quê? Infinito. De novo. E aqui vocês podem perceber também, aqui eu tenho também, agora há pouco eu falei para vocês, né, que eu posso representar, né, enumerando os elementos que a gente chama de forma tabular ou sua extensão. E ainda tem uma outra que nós na matemática representamos muito dessa forma por propriedade, que os autores chamam de por propriedade, tá bom? E aparece nessas propriedades características, que quando você lê, diz, poxa, mas parece que é difícil. Não, tá bom? É você questão de se acostumar. Então, nesse conjunto A, de novo, ó, só para vocês verificar, letra maiúscula, porque está chamando de conjunto, a representação é essa. Mas nesse momento, estamos representando por propriedade aqui, ó. Que propriedade é esse? Como é que eu leio? São todos os elementos X, tal que, essa barra significa tal que. X é uma pessoa que habita a Terra. Quem é o conjunto B? De novo, letra maiúscula. X são todos os elementos X, que é um rio do Brasil. Por exemplo, agora há pouco vocês escreveram no chat, né? Que vocês disseram conjunto de vogais. Você representou através de propriedade. X é um vogal do nosso alfabeto. Essa forma de representação se chama extensão tabular enumerativa? Não. Como é que se chama, professora?
propriedade. Tá bom? Tá? Novamente, x é um número primo positivo. X são todos os elementos x, aí vocês podem ver a diferença. Quando se refere conjunto, maiúscula, opa! Quando eu estou exatamente escrevendo aqui dentro, eu não vou representar com letra maiúscula, é letra minúscula. Esse x na álgebra, que é um valor qualquer, onde que x é um número primo positivo. Tá bom? Tá? Quem pode me dizer, como eu falei, hoje eu estou fazendo sondagem, né? Ah, aqui está, ó, V, letra maiúscula, estão vendo? Também, representação de conjunto. E quem é esse V? São todos os elementos X, tal que o X é vogal. Essa V aqui, ela está na forma o quê? Por propriedade. Quem está na forma tabular, que o V é igual a A? O V é igual a A. Por quê? Porque se eu escrever A e U, é a mesma coisa que eu escrever o quê? O V na forma de propriedade, sim ou não? Quem falar? De repente, a Juliana chega e fala bem assim, X é um vogal do conjunto. Aí chega a Alessandra. Ah, o conjunto A é A, E, I, O, U. As duas estão falando a mesma coisa. Só que apenas representações diferentes. Tudo bem? Tá? Uma expressou em forma tabular, tabulando todos os elementos, e outra escreveu através de uma propriedade. Deu para compreender? Tá? Aí, essa parte aí, eu quero que vocês copiem, por favor. 3 minutos na tela. Perguntas? Enquanto vocês estão copiando... Ah, professora, eu estou copiando, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas tenta, por favor. Dá para fazer, sim. A minha pergunta é... Quem é o primeiro número primo positivo que você lembra? Sem problema, tá? Mesmo que você... Pode escrever lá no chat quando vocês terminar de copiar, tá bom? A minha pergunta é, enquanto vocês estão copiando, quem é o número primo? Primeiro número primo positivo. Ok, a Sandra já terminou, né? Então, aí, enquanto isso, Alessandra,
eu vou pedir para você escrever no chat, assim, já pesquisa o que é um número primo, tá bom? Aí, se puder, já compartilhar com... Ok, Giovana também já. Aí, compartilha na tela. Ou na tela não, do chat, tá, para mim, tá bom? Ok, Lorena. E, no caso, a gente vai vendo exatamente quem seria... O que é um número primo? E quem é o primeiro número primo positivo? E coloca no chat, por favor. Juliana, quando terminar, você me fala? Tá, só um minuto. Não, fica à vontade, só pergunta, foi só uma pergunta. Enquanto isso, quem já terminou ou quiser falar também, pode falar, tá bom? Quer falar alguma coisa, Giovana? Vamos ver aqui. Oi, professora. Você quer comentar lá? Não, só o que eu lembro aqui é que o número primo é aquele que pode ser dividido por ele mesmo. Acho que é O isso. número, ele tem quantos divisores? Dividido por 1? Ok. Mais alguém quer falar alguma coisa? Certo. Eu vou só agora compartilhar aqui pelo meu celular, tá bom? Para mostrar aqui para vocês. Antes de eu avançar. Juliana, quando você terminar, você me avisa, tá bom? Já, professora, terminei. Ah, já? Ok. Então, antes de eu compartilhar aqui minha tela, só para a gente poder ter termina de copiar essa daqui, por favor. Então, só para representar. Um detalhe, tá? Que talvez você... Lembra que vocês escreveram aqui a anotação? Só para ficar organizado no caderno de vocês. Essa parte que vocês copiaram é a notação, certo? Quando for conjunto, a gente representa com letra maiúscula e quando se refere ao elemento, letra minúscula, certo? Quando vocês copiaram agora há pouco, exatamente, por extensão, por propriedade, na parte do que essa aula está falando? A gente está falando sobre representação dos conjuntos, tá bom? Tá? Aí vocês colocam essa parte, vocês copiaram essa parte, representação dos conjuntos? Tá bom? Dentro da representação, eu posso representação por extensão, tabular ou enumerativa, eu posso representar através de propriedades, eu ainda posso representar de outra forma? Sim, através do diagrama do Venn, tá bom? É o próximo tópico. Mas esse próximo tópico se refere a quem? Representação dos conjuntos. Eu posso representar e formar
A primeira que vocês já copiaram, né? Que é tabular, enumerativa, extensão. A segunda, a propriedade, que é através de características, né? E a terceira, no caso, que faz parte da representação dos conjuntos, tá? Que é através do diagrama de Euler-Venn, tá bom? Que este daqui, no conjunto A, que está representando de uma forma o quê? Tabular, não é verdade? Eu posso representar através desse diagrama aqui, que nós chamamos de diagrama de Venn, tá bom? Tá? Aí eu gostaria que vocês copiassem esses dois exemplos. Aí, em seguida, eu vou compartilhar aqui o que vem a ser um número primo, tá? Que eu vou tirar dúvida sobre o que é número primo, o que é múltiplo e o que é divisor. Essas três palavras que eu vou estar precisando no decorrer da aula. Então, eu preciso relembrar essas três palavras, tá bom? Tá? 1 minuto na tela. Então, esse diagrama de Euler-Venn faz parte ainda da representação, tá bom? De conjuntos. Enquanto vocês estão copiando, um dos professores renomados, né, professor de educação matemática, e que é o professor Sérgio Lorenzato, que ele fala sobre os 7 processos mentais da aprendizagem na matemática. Ao longo das minhas aulas, vocês vão saber os 7, tá bom? E um dos processos mentais da aprendizagem é comparação. Quando você compara, você acha diferença. É como se fosse assim. A Lorena tem uma irmã gêmea. Hoje a gente está vendo ela. Eu não sei se ontem foi a outra irmã gêmea dela. Acho que nem vocês sabem. Eu estou mentindo, tá? Eu não sei se ela tem uma irmã gêmea, eu que estou falando. Mas se tivesse as duas Lorenas hoje aí na tela, eu consigo o quê? Comparar. Eu consigo comparar e eu acho a diferença. Vocês vão ver. A Lorena, a outra usa óculos e outra não. A outra tá sobrancelha mais fina, a outra mais grossa. Mas você só consegue ver a diferença se você comparar. Isso é um dos processos mentais da aprendizagem da matemática. A gente compara. Quem é mais alta, a Giovana ou a Alessandra? Por enquanto eu não sei, porque eu só estou vendo do pescoço para cima. Tudo bem? Tá? Então, como é que eu vou saber quem é mais alta ou mais baixa? Se vocês não me falarem a altura de vocês, o que eu vou fazer? Comparar. Quando vocês me darem um valor, aí eu sei. Mas, de qualquer maneira, eu vou acabar comparando. Quem é maior, quem é menor. Não é verdade? Como é que eu sei as 3 formas de representação do conjunto? Quando eu coloco lado a lado. Quando eu copio no meu caderno, quando eu mostro nos meus slides, eu coloco lado a lado. Se nesse momento eu pedisse para você, no dia da atividade, hoje, já, professora? Agora. Por exemplo, uma pergunta. Qualquer uma de vocês que quiserem, sinta-se à vontade a perguntar. Se nesse momento eu pedir, vocês copiaram o diagrama de Venn. Onde que está, professora? Está aqui. Muito prazer. Eu sou o diagrama do Venn. O outro, o que o outro representa? É a mesma coisa, só que apenas representou da forma o quê? Tabular. Da forma o quê? Enumerativa. Ou por extensão. Eu representei na forma tabular, eu representei através do diagrama do Venn, eu ainda posso representar de outra forma? Sim ou não? Sim, já respondi por você. Meu professor de filosofia diz, quando ninguém responde, você já responde logo. Mas, professora, a senhora não perguntou? Sim, eu perguntei. Como assim, professora? Como é que eu represento, sem você olhar no caderno agora? Como é que eu represento
a forma de propriedade. Conjunto A vai ser igual a quê? São todos os elementos X, ao que o X é vogal. Quem está correta na representação desse conjunto A? Quem está correta? Na sua opinião? A primeira, tabular, diagrama vem ou através de propriedade? Lorena, com você. Ou quem quiser responder, na sua opinião. Quem é o meu conjunto A? Os três exemplos estão corretos. As três formas estão corretas. Digamos que na prova eu dizer bem assim, represente um conjunto qualquer. Se a Lorena representar a forma tabular, está correta? Sim. Se, no caso, a Giovana representar na forma através do diagrama, está correta? Sim. Se a Alessandra representar através da forma o quê? Através de propriedade, pode? Sim. Todos estão falando o mesmo conjunto, apenas representações diferentes. Tudo bem? Tá? Vamos ver aqui. Nesse outro aqui, quem pode me ajudar? Não se preocupem, tá? Esse primeiro conjunto aqui, eu vou só para não ficar a mesma cor, deixa eu só trocar de cor aqui. Aqui, esse é da forma o quê? Tabular. Essa forma através do diagrama. Agora, eu quero representar através de propriedade. Por exemplo, no dia da atividade, represente na forma de propriedade. Como é que eu posso representar o meu conjunto B? Me ajudem, por favor. Não se preocupem, tá bom? Como é que você colocaria? Aliás, fiquem à vontade. Ou preferem escrever no chat? Aí eu só faço o Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou deixar você fazer. Tá bom? Enquanto você vai colocar no chat para mim, fique à vontade. Não precisam ficar com vergonha. Fiquem à vontade para escrever o que veio, tá bom? Sem problema nenhum, tá bom? Não tenham medo de errar, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou vocês já conseguiram terminar de copiar?
enquanto vocês estão escrevendo, eu posso interromper a tela? Ok. Então, tá. Vou interromper aqui, enquanto vocês pensam para escrever no chat, tá? Aí eu vou compartilhar pelo meu celular agora, tá? Acho que só um minutinho. Enquanto vocês pensam... Só um instantinho, que está conectando ainda. Não sei por que não apareceu ainda, só um minutinho. Estão conseguindo visualizar? Deixa eu ver se eu consigo colocar a luz aqui. Só um minutinho. Melhorou? Alguém me dá um retorno? Dá para visualizar bem, professor. Dá, né? A iluminação, eu vou escrever aí ver se vocês conseguem verificar, tá bom? Porque mais para frente eu vou precisar, aí vai ter outro momento eu vou usar a lousa, tá? Então vamos lá. Então vocês colocam assim. Daqui a pouco a gente vai responder o que vocês escreveram lá no chat, tá? Nesse momento você, tá? Copiou 2 exemplos, certo? Do diagrama de Venn, certo? Certo. Tá. Nesse momento, eu coloco uma observação. Tá bom? Nessa observação, eu queria que vocês me disseram, dá para ver o que eu escrevi? Dá sim. Ok. Nessa observação, eu vou explicar 3 palavras antes de eu falar sobre a resposta, tá? O que é um número primo? Tá? O que é um número primo? Um número primo é um número que possui apenas 2 divisores, né? Aí você disse, mas o que são divisores? Que vem uma outra palavra, ok? E aí, vamos agora relembrar primeiramente a palavra divisor, para que eu possa relembrar o que é um número primo, tá? Então, vamos lá. Exemplos. Exemplo de quem, professora? De divisores. Ok? Vamos ver através de exemplo. Letra A. Quem são os divisores de 2 dos números positivos, tá? Eu diria que ele é divisível por 1
e por 2. Quem são os divisores de 3? Ele é divisível por 1 e por 3. Quem são os divisores de 4? Quem são os divisores de 4? Dos números positivos? O 1, o 2 e o 4. De novo, professora. Quem são os divisores de 5? 1 e o 5. Quem são os divisores de 6? Diria que é 1, 2, 3 e 6. O que são divisores? São os números que eu consigo dividir, ou seja, quando é divisível. Tudo bem? Ou seja, quando ele é divisível? Quando deixa o resto zero. Quando não tem resto. Tudo bem? Tá? Nesse momento, me ajudem vocês, por gentileza. Quem são os divisores do número 7? Me ajudem aí, por favor. Quantos divisores possui o número 7? Ele é divisível por 1? Sim. E por 7, não é verdade? Quem são os divisores de 8? Me ajudem aí, por favor. Não se preocupe, mesmo que erre, eu vou estar complementando, tá bom? Sem problema nenhum. Um, dois. 2. 4 também. Quanto? 4 também. É divisível por 4? Podem usar a calculadora, sem problema nenhum. É divisível por 4? É divisível por 4. E é divisível por quem? Por 8. Por 8. De novo, quem são os divisores de 9? É 1? É divisível por 2? Não. Por 3? Não, também não. Será que eu consigo dividir 9 por 3 para 3 pessoas? Todo mundo vai receber por igual? Vai, né? Dá para dividir por 3. E dá para dividir por quantos ainda? Que é o outro divisor? 9. 9. De novo, quem são os divisores de 10? Quem são os divisores de 10? Me ajudem. 1. 1. Que mais? Parou! 2. Eu sei que você quer falar. Juliana, o que você observou em comum em todos até agora? Que eles são divisíveis por 1. Todos aparecem 1. Vamos lá de novo. Quem são divisores de 10 agora mesmo, hein? É divisível por 2? Sim. Eu estarei fazendo uma revisão sobre critério de divisibilidade. Vocês estão vendo que um assunto puxa a outra? Mas não se preocupem. A gente vai relembrar. Isso aí são os alicerces que você precisa para não ter, posteriormente, dúvidas, tá bom? Tá? Então, voltando agora aqui. Nesse momento, quem é o próximo divisor de 10? 5. 5. Perfeito. Próximo. 10 mesmo. 10 mesmo. Nós estamos
colocando conjuntos dos divisores de 2, de 3, de 4. Sim, você pode ver que eu representei entre chaves. E cada elemento separado por vírgula. E o conjunto é contável, portanto, é finito. Nós estamos escrevendo quais. Agora eu quero saber quantos divisores tem no conjunto que são divisores de 10. Quantos? 4. 4. E eu tenho quais? Agora, a maldade impera no coração da professora. Como assim, professora? Agora vai. Nesse momento, você estava esperando 11. Só de mal não quero colocar 11. Eu quero colocar 12. Quem são divisores de 12? Me ajudem aí. 1. Que a Juliana disse que sempre repete 1. Quem é o próximo? Divisor. 2. Próximo. Vamos lá, jovens. 3, Sim, professor. 3. Próximo. 6. Ou 4. 4. Próximo. 6. Próximo. 12. Próximo. Quantos divisores eu tenho número 12? Com números positivos. 6. Tem 6. E eu sei quantos e eu sei o quê? Quais. Certo? Então, primeiramente, eu tenho que ter o que? Quantos e o que são quais. Agora, só de mal. Agora, eu quero exatamente número 124. Professora. Tem como a gente descobrir quantos divisores tem? Tem. Outra letra. 3.720. Professora, será que a gente vai terminar de achar os divisores hoje? Só vamos sair daqui quando a gente descobrir todas. Amém? Professora, será que a gente vai dormir hoje? Talvez. Isso se não errar nenhum elemento. Sim ou não? Me dá um retorno. O que vocês acharam isso? Eu acho que deve ter uma técnica simples para achar todos esses divisores. Exatamente, Alessandra. É onde que eu quero chegar. Muitas vezes, a gente fica pensando, poxa, é muita fórmula matemática. Eu não vou precisar. Vai ter um momento que você, na parte da sua administração, você sabendo as fórmulas matemáticas e que não vem por acaso, através de observação. E através dessa forma recursiva, e você vai descobrindo uma forma que vai generalizar de onde veio a forma de Bhaskara, de onde veio aquela forma da soma dos ângulos internos, como é que gerou aquela função do primeiro grau, como é que eu sei descobrir quantos divisores tem e quais? Existe uma fórmula. Eu consigo descobrir quantos e eu consigo descobrir quais. Porque nesse momento, quando eu falei 124, você ficou com medo? Sim ou não? Sim. Não. Ok. Então, me ajudem. Será que eu vou errar? Será que eu vou esquecer algum número? Se a prova aparecer 3.720, me diga quantos divisores tem. Quantos? Eu não quero nem saber quais. Cenas do próximo capítulo. Você vai saber como calcular. Vai chegar esse momento. Quando? Não perca as aulas. Tudo bem? Tudo bem, jovens? Nesse momento, tá? Eu já sei o que são divisores. Antes do nosso intervalo, eu preciso concluir o que é o número primo, professora?
O número primo nada mais do que aquele número que possui apenas, somente dois o quê? Divisores. Aqueles que possuem apenas 2 divisores. Quem são? O número 1 e o próprio número. Então, pelo que eu escrevi aqui, que vocês estão visualizando, quem são os números primos que estão explicitamente que vocês copiaram como uma observação? Me ajudem. Que possui apenas 2 divisores. O 1 e ele mesmo, o próprio número. Observe que todos os conjuntos é divisível por quem? Por 1. Então, uma certeza eu tenho. O 124 é divisível por 1. E vai terminar onde, hein? O próprio quem? 124. Lógico que aqui são números contábeis, tá? Eu sei exatamente quantos tem, que eu vou revelar nas próximas aulas, no momento de diversão. Isso vai ser a nossa diversão. Aquilo que você esqueceu, na hora de diversão, vamos agora se divertir. Como? Descobrir o número de divisor de uma forma mais rápida, que não faça você errar, e que você não vai temer, e você vai saber todos os elementos de uma forma rápida. Pode vir qualquer número que você vai saber o quê? Resolver. Qual foi a dica do estudo? Dominar a teoria. Dominar a teoria. E como é que eu vou dominar? Porque através dos exemplos eu sei da minha necessidade. Nesse momento, tem alguma aplicabilidade? Tem. Quando chegar mais na frente, você vai ver, poxa, se eu soubesse isso, eu consigo fazer isso. Se torna uma matemática significativa no meu cotidiano. Tudo bem? E agora, uma coisa é certa, o número 3.720, um dos divisores é 1. Lógico que aqui vai ter fazer, que eu vou colocar uma interrogação. E aqui, no caso, o último, com certeza vai aparecer quem? Vai aparecer quem no último número? 3.720. Então, todos os conjuntos é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, aqui, de uma forma explícita, quem são os números que vocês estão visualizando que são primos? Na definição do primo, diz o seguinte: um número primo é aquele número que possui apenas 2 divisores. Me ajudem, quem são? O número 2 é primo? 2. O 3. 3. O 5. 5. E o 7. E o 7. Ainda existem outros números primos? Existem. Tem uma técnica para descobrir quem são os outros primos? Tem. É um leque, não é verdade? Tá bom? A minha primeira pergunta antes do nosso intervalo. Você entendeu o que é a palavra divisor? Quem são os divisores dos números positivos que eu falei? Sim ou não? Todos? A outra pergunta, todos entenderam que o que é um número primo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Ok, peraí, retorno. Agora, para finalizar. Mas, professora, você não disse que você finalizou? É porque agora eu me lembrei. Você colocou no chat. Número 1 é número primo? Olha aqui na tela. Como assim, professora? No papel ofício. Você quer fugir para a menina? Calma. Olhe para cá. Nada de fugir. Olha só. Quem é o número 1? Quem são os divisores de 1? Posso colocar 1? Vou ter que colocar de... E quem é o próximo? Nenhum. Na definição, ela é bem clara. Tem que ser 2 divisores. 1 e ele mesmo. O número 1, quando você colocou 1, quando você foi colocar outro, já está aí. Logo. Número 1 não é primo. Primeiro número primo
positivo e é par, é o número 2. Bom intervalo para vocês, 10 minutinhos. Aguardo vocês no retorno, tá ok? Alguma pergunta? Ok, intervalo, tá bom? 10 minutinhos.